não só do mundo, como do mundo não sou. Santificai na tua verdade, e a tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Vamos estar orando, pedindo a Deus que tudo que viemos a fazer nessa noite seja exclusivamente para louvor, honra e a glória do nome dele, porque toda honra e toda glória só pertence a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por cada vida, Senhor Deus, que aqui entrou neste lugar. Muitas vezes chegamos aqui, Senhor Deus, com os nossos pensamentos em outros lugares, mas que nessa noite, ao entrarmos aqui nesse local, possamos deixar tudo aquilo que nos impede de celebrar o Senhor lá do lado de fora e prestar o culto que só o Senhor é devido. Que o Senhor possa se alegrar com o nosso culto, que possamos entregar ao Senhor aquilo que o Senhor merece. O Senhor merece é o nosso coração, o coração quebrantado na tua presença. E teu Santo Espírito venha falar a cada um nesta noite, conforme só o Senhor sabe falar. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar pedindo o ministério de louvor. Esteja aqui à frente.
não teve pecado, não tinha pecado, mas por amor a mim e a você se entregou naquela cruz. Se estamos aqui hoje, é pela graça e a misericórdia dele. Vamos estar fazendo a nossa leitura alternada no livro de João, capítulo 17, do 1 ao 14, que diz assim: Jesus falou assim, levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus te glorificarei na terra, como não e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Quanto me deste, provém de ti. Pois eu te transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles conheceram de fato que tinha em ti, e creram que me enviaste. E eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto estavam com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isto ao mundo, para que tenham a minha glória completa em si mesmo. Amém. Pode se sentar. Nesse momento vamos estar fazendo o nosso momento de oração. E diz assim, Marcos 11:25. E quando estiver orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Faça a sua oração pedindo a Deus perdão pelos pecados e coloque as suas necessidades diante de Deus. Eu vou pedir que esteja neste momento orando a nossa irmã aniversariante do dia, Juliana. Pai, nesse momento, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai, na tua casa, Senhor, junto com os nossos irmãos, ó Pai. Nós te entregamos, ó Pai, nossas vidas, nós te entregamos, ó Pai, nossas famílias, ó Pai, nós te entregamos, ó Pai, todas as áreas, ó Pai. Que o Senhor possa fazer, ó Pai, a tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, por esse culto, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, pelas outras pessoas que estão ainda a chegar, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, também por cada um de nós aqui, que possamos, ó Pai, ouvir a tua palavra e que possamos, ó Deus, sair, ó Pai, diferente da forma com que entramos. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos estar fazendo o nosso momento de filosofia no livro de Mateus, capítulo 5, 13, 23 ao 25. Diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta, para reconciliar-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. O hino
estaremos doando, e aqueles irmãos que vieram preparados por seus dízimos e ofertas e possam estar fazendo neste momento. Espírito aqui, eu sei.
orando valorativoso, não tem problema nenhum. Você que por acaso tem alguma coisa para agradecer a Deus nessa semana, alguém da família, eu sei que se eu falar por alguma bênção, todo mundo vai vir aqui na frente, porque só por estarmos vivos é uma bênção, né? Eu também quero agradecer também, estar aqui para agradecer a Deus. Acho que eu estar orando por nós, a nossa irmã Helena vai estar orando pelos dízimos eu quero. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que temos de estar na tua casa para adorar e glorificar o teu santo nome. Pai amado, eu venho nesse momento colocar nas tuas mãos os dízimos e oferta, Pai, que foi depositado no teu altar. Que tu esteja abençoando, multiplicando, Pai amado, para ser para a tua obra, Senhor. Ó Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, nós te somos gratos, acima de tudo, a Deus, pela salvação da nossa alma. Obrigado porque o Senhor um dia olhou para nós, nos viu como necessitados espirituais, nos viu em pecado e nos amou. Nos amou de tal modo que veio ao nosso resgate, ofereceu o seu amor, independentemente se ainda estivéssemos dispostos ou não, merecedores ou não. Então, ó Deus, através deste ato inigualável, ó Deus, aqui estamos diante do Senhor, porque pelas suas pisaduras fomos sarados e somos salvos em Cristo Jesus. A nossa maior gratidão é essa, Deus. Mas o Senhor tem nos abençoado sobremaneira. O Senhor tem acrescentado a Deus aquilo que muitas vezes nós sequer imaginávamos que o Senhor estava atento a essas circunstâncias. Obrigado pelo teu cuidado, o cuidado com a nossa saúde. Obrigado, Deus, porque o Senhor atua sobre aquelas causas em que nós colocamos nas mãos de homens para decidir, porque assim é a nossa sociedade, mas com certeza o Senhor interviu, o Senhor agiu e fez com que nós saíssemos vitoriosos. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito na vida da tua serva, Deus. O Senhor tem abençoado a vida da tua serva Maria, que o Senhor continue abençoando a vida dela, continue abençoando a vida do teu servo Marcos, ó Deus, que ele possa continuar sendo orientado por ti. Abra as portas que são do Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja indo à frente, já resolvendo aquelas situações que ainda estão pendentes, mas nós já te agradecemos pela vitória que o Senhor concedeu até aqui ao teu servo, Pai. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. A tua serva Juliana completa mais um ano, ó Deus, mais um ano de vida, e mais um ano de vida em sua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado a vida dela, a vida física, a vida financeira, a vida espiritual. Que o Senhor seja com ela, Deus, no seu ministério de louvor, assim como no seu ministério como mãe e como esposa. Dê a ela sabedoria, orientação, para que em tudo ela possa, não somente ela prosperar, mas fazer a sua família prosperar. São essas bênçãos que eu te rogo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ministério do Louvor, mais uma vez. Convidar aqueles que
Tem condição? Posso estar se colocando de pé? Nós louvamos no início, eu não te troco por nada, nada me completa, a não ser o Senhor. Em 2 Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 11, ele diz: embora sendo Deus, não se ponderou ser igual a Deus, ele era algo que devia apagar-se, mas esvaziou-se até a morte, em morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Esse nome, ele abre portas, ele fecha portas, ele faz e cria luz onde não há. Mas não é por isso que nós o adoramos, não é por isso que nós o amamos, não é por isso que nós devemos segui-lo, mas sim porque simplesmente Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Foi morte de cruz, eu fui salvo, fui liberto pela morte na cruz, amém, irmão? Amém. Vocês também estão libertos pela morte na cruz, pela morte daquele que não tinha pecado. Então nesse momento nós não vamos louvar para Ele abrir portas, nós não vamos abrir a nossa boca para Ele fechar a porta, nós não vamos louvar e adorar para ser curados, nós não vamos louvar porque nós estamos prestes de algo muito importante na nossa vida secular acontecer, uma festa, uma celebração, porque a gente precisa ser promovido, porque eu preciso que o mar seja aberto. Eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou dizer que o nome dele é o único digno de todo louvor e toda honra e toda glória, porque ele é, porque ele faz e porque ele é tudo em nossas vidas, amém? Então adoremos com todo o nosso coração. Sou
fez na cruz fosse somente algo simbólico da religiosidade de alguns, para representar um motivo para ir à igreja, ao templo, para você sair de casa e ir ter com outras pessoas em comunidade, ou para você poder dizer no IBGE que você tem uma religião, mas foi de verdade. Ele foi açoitado, ele foi torturado, ele foi condenado sem ter culpa nenhuma. Ele carregou as nossas dores. Com certeza a minha mãe, a minha esposa fazem muito por mim, mas ninguém nessa vida vai fazer mais por mim por você do que Jesus. Então, o que você pode fazer por Ele para agradecer? O que você pode fazer na sua vida todos os dias para demonstrar que esse sacrifício e esse Jesus é de verdade em sua vida? Como você pode cantar, como você pode louvar, como você pode adorar, como você pode dar testemunho para provar que Ele te libertou, que Ele é de verdade. Então, no altar de adoração, o seu coração seja sempre exaltado. Jesus, o Filho de Deus. Santo e eterno Deus, glorioso Pai, graças te damos, meu Deus, pois hoje celebramos mais uma vez. O Senhor é o único dono e Senhor de nossos corações. Que possamos sair daqui mais fortes e mais certos de que precisamos viver para ti, Deus. E agora eu entrego em suas mãos o pastor Marcelo, que mais uma vez, inspirado pelo Espírito Santo, mais uma vez, o Pai, ministrado pelo Espírito Santo, agora ministrará as minhas, Pai, que a sua santa palavra, que é confirmada em seu coração, possa agora ser confirmada no coração de cada um aqui. Respostas, cura, libertação, o mais importante de tudo, a salvação através do sangue de Jesus. É o que eu imploro, não por Cristo, mas que tu és o Rei dos Reis. Amém e amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Queridos, eu quero dar início a esta mensagem, ou assumir este momento da palavra, te entregando uma palavra da parte do Senhor. Há uma bênção preparada para você. Deus tem uma bênção para a tua vida. Amém. Na semana passada, nós damos início a uma mensagem ensinando o livro de João, capítulo 5. E eu peço que você já abra a tua Bíblia em João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, e nós fizemos a leitura do versículo 1 até o versículo 16, e
eu quero trazer a lembrança e reforçar um pensamento teológico a respeito daquilo que nós meditamos na semana passada, em que nós tratamos a respeito do pecado e as dificuldades da vida. Nós vimos naquela oportunidade que Jesus é o Senhor da misericórdia, que mesmo quando os homens eles entendem que há uma solução, e essa solução ela não está alinhada com a vontade de Deus, ou não tem ali a presença de Deus, o Senhor ainda assim olha com misericórdia para nós. Quantas pessoas muitas vezes se aproximam do Senhor Jesus pelos motivos errados e acabam sendo abençoados? Quantas pessoas de repente se aproximam de Jesus porque têm as suas necessidades e querem que estas necessidades sejam atendidas, e o Senhor, com um ato de misericórdia, abençoa a vida dessas pessoas. O texto, ele retrata a história de um paralítico, em que ele foi curado e depois ele teve um encontro com Cristo. E vimos que o Senhor Jesus, ele nos conhece profundamente. Ele sabe o que tem tirado a nossa paz. Ele sabe aquilo que tem levado a nossa alegria. Ele sabe exatamente o que tem nos feito chorar. E Ele está muito atento a tudo isso que tem acontecido conosco e tem roubado a nossa paz. Ele também sabe o que nos leva à situação que nós estamos vivendo. Ele sabe quais foram os comportamentos que nós tivemos que de repente comprometeram as bênçãos que Ele preparou para nós, e essas bênçãos foram perdidas, foram jogadas fora. E por amor que Ele tem por cada um de nós, Ele não deixa isso passar em branco, porque Ele quer tratar aquilo que precisa ser tratado. Ele quer tratar a nossa vida de forma com que, ao recebermos de novo uma bênção ou recebermos outra bênção, isso não seja perdido por uma prática pecaminosa. O Senhor, portanto, nos confronta, e nos confronta para nos abençoar e nos fazer um canal de bênção. Isso é fruto do amor, é fruto da graça, é fruto da misericórdia do Senhor, porque Ele não trata nada pela metade. Ele, quando olha para você, Ele vê um projeto que é necessário na tua vida, mas Ele sabe o que você precisa ser trabalhado. Ele sabe quais são as circunstâncias da sua vida que muitas vezes comprometem aquilo que Ele está fazendo. Ele trabalha, Ele começa a operar, Ele começa a mover várias coisas para que você seja abençoado, mas o teu comportamento, as tuas características, o teu caráter, joga tudo a perder. Portanto, como Ele quer que esta bênção ela fique definitivamente contigo, Ele trabalha o profundo do nosso ser, e aí Ele faz a obra por completo. E por isso nós devemos agradecer ao Senhor, porque antes de mais nada, antes de qualquer bênção, Ele nos amou, nos resgatou, nos restaurou e nos salvou. Pelas graças somos salvos. Então, se temos um pecado, e esse pecado ainda não confessamos o Senhor, ou há em nós, há nas nossas atitudes, um pecado que ainda não abandonamos, o Senhor pede nesta noite: hoje é a noite de você abandonar este pecado. Hoje é a noite de você vencer este pecado, porque eu tenho algo preparado para a tua vida. Eu tenho algo para acontecer na sua vida. Através dos relatos bíblicos, percebemos que nem toda enfermidade ou problema que se estabelece na vida do ser humano, essas coisas têm sua origem no pecado. Vou repetir: nem toda enfermidade e nem todo problema que ocorre na nossa vida tem a sua origem
no pecado. Nem todos. Mas todo o pecado gera consequência. Todo o pecado vai ter consequência. E aí pode ser físico, psicológico, mas sempre será espiritual. Deu para distinguir? Se você está passando por um problema, ou por uma enfermidade, ou por uma dificuldade, não significa que isso tenha origem no pecado, mas pode ser que seja. Quem vai lhe revelar isso? O Espírito Santo de Deus, que tenta nos convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Para quê? Para que a obra de Deus seja completa na nossa vida. Para que Ele, nos abençoando, esta bênção possa ser retida em nós. Para que nós não venhamos comprometer a obra do Senhor com aquilo que nós deixamos de fazer ou temos feito de errado. Na história do paralítico, nós vimos que Jesus, ele o reencontra após ele ser curado. E o que Jesus faz? Jesus exorta ele para que não voltasse a pecar. E nessa história do paralítico, ela tem algo que é muito significativo. A ação de Deus na vida do ser humano, ela não tem um padrão definido por nós. O Senhor olha para cada um e sabe exatamente o que cada um precisa. Então, para umas pessoas, o Senhor vai trabalhar o coração, essa pessoa vai se converter, e o processo, ou no processo, ou após o processo de conversão, as coisas vão ocorrendo. Para outras pessoas, o Senhor vai atuar e depois vai exigir ou vai trabalhar na vida dessa pessoa para que ela entregue o seu coração. A vida do paralítico, nós vamos ver lá no finalzinho dessa mensagem, que ela retrata uma ação diferente do Senhor. Mas independentemente de como o Senhor atua na vida do ser humano, abençoando primeiro, para depois essa pessoa converter-se, ou fazendo essa pessoa converter-se, para que ela possa ser abençoada, uma coisa é certa, irmãos: a gente precisa entregar o nosso coração para o Senhor Jesus. A gente precisa entregar aquilo que importa para o Senhor Jesus, aquilo que é a origem do bem e do mal. O coração do ser humano é a origem do bem e do mal. Quando ele não é dominado pela ação do Senhor, ele é encaminhado para as coisas do mal. Mas quando ele é dominado, quando o Senhor Jesus é dono, toma posse daquele coração, ele tem uma determinância para as coisas boas. Por isso, o Senhor olha para a raiz dos nossos problemas. E a raiz dos nossos problemas está muitas vezes no coração não convertido. E um coração não convertido, está alinhado, vem a trazer um mau caráter. E o que é um caráter, irmãos? São conjuntos de traços morais. É o que define a nossa conduta. É o que define como nós nos comportamos diante dos fatos da vida. Se de repente as coisas estão indo mal, você de repente se comporta de uma forma pior ainda. Se de repente você precisa de alguma coisa, você começa a se comportar de uma forma em que a ética, a moral é jogada tudo no lixo. Vou citar alguns elementos negativos de uma pessoa que tem um mau caráter: desonestidade, egoísmo, intolerância. Intolerância é um mau caráter? É um mau caráter. Porque a pessoa que é intolerante, ela vê as diferenças e ela não tolera as diferenças. Ela acha que somente o jeito dela, a forma dela é a correta, somente a opinião dela é o que vale. Pessoas que têm opinião diferente, cultura diferente, estilo de vida diferente, ela não tolera.
todos detestam: a arrogância. A arrogância, ninguém consegue lidar com isso. Sentimento de superioridade. A pessoa olha para todo mundo com um olhar altivo. Ela é melhor que tudo que vem dela, é melhor que todas as coisas. Ela despreza a opinião alheia, não consegue escutar as pessoas, ela não consegue dar ouvido para as pessoas. Dificuldade de reconhecer os seus erros, está ali na cara, está evidente. Você errou, eu não errei. Cometi uma falha, um engano, mas eu não errei. Comportamento autoritário, impõe as suas ideias. A ideia dela que tem que se estabelecer, ela está fechada para o diálogo. E o que isso gera, irmãos? Conflito. O que isso gera? Desentendimento, prejudica as relações, dificulta o crescimento das outras pessoas e dela mesma. Porque a pessoa, quando ela é arrogante, e muitas vezes ela sequer admite ou percebe isso, ela tem dificuldade de reconhecer algo que é essencial para o cristão: os seus pecados. Como uma pessoa vai confessar um pecado se ela não admite que ela errou? Como uma pessoa vai querer que Deus trate ela, trabalhe no seu caráter, no seu íntimo, se ela é arrogante, ela não admite, ela não reconhece seus erros, suas falhas, suas dificuldades? Então, queridos, e é interessante isso, porque a pessoa arrogante, ela esconde, na verdade, uma insegurança, um medo de parecer vulnerável. E aí a gente vai lá para o texto de João, capítulo 5, no versículo 6. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Irmãos, eu falei na semana passada, uma pergunta óbvia. Ele desejava que, mas Jesus desejava que aquele homem refletisse sobre a vida dele, que ele refletisse sobre a sua história, que ele refletisse sobre o que levou ele até aquele momento. Mas Jesus também aguardava uma atitude de fé daquele homem. Que atitude de fé? De simplesmente declarar que ele queria que fosse curado? Isso é fácil, irmãos. Jesus chegar para você e falar: você crê que eu posso resolver o teu problema? Você vai falar: creio. Porque no mínimo você já está saindo com uma vantagem aí. Fazendo ou não fazendo, você já deu uma declaração já que disse que está de acordo com a situação. Mas vai além disso, irmãos. A atitude de fé não é simplesmente estar disposto a receber aquilo que a gente quer. A atitude de fé é confiar todo o propósito da nossa vida a Deus. É confiar todas as coisas a Deus, até mesmo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Quando Jesus faz essa pergunta, é como Ele perguntasse: olha, eu estou vendo a tua situação, mas eu quero saber de você: você acredita que eu tenho poder para te ajudar? E é claro que Ele vai falar: eu creio que o Senhor tem poder para me ajudar. Sabe, irmãos, dificilmente Jesus vai chegar até nós diretamente e vai fazer essa pergunta. Mas as circunstâncias da vida constantemente fazem essa pergunta. Os teus problemas, a tua enfermidade, a tua luta, tudo aquilo que tira a tua paz, constantemente faz essa pergunta a você: você crê que eu posso te ajudar? Todas as situações de adversidades que aparecem na nossa vida, mesmo que de uma forma velada, tem essa pergunta ali: você crê que Jesus pode te ajudar? A gente só não se atenta para isso, irmãos. E infelizmente, muitas vezes, o nosso agir, o nosso comportamento declara
algo terrível. Eu não creio. Ah, pastor, eu não falo isso, mas você age dessa forma. Você se entrega àquilo que é ruim. Você deixa com que as coisas que são mal ditem a tua vida. Você permite com que aquelas circunstâncias de adversidade dite a tua confiança em Deus. Então, de repente, você só não está dando ou tendo coragem para falar: Senhor, eu creio que o Senhor não pode fazer nada por mim. Mas a tua atitude está dizendo isso. Porque muitas vezes entramos em desespero. Muitas vezes nos falta a confiança no Senhor. Muitas vezes nos falta uma postura em que de fato nós estamos dispostos a permitir com que o Senhor faça a obra dele por completo. Porque por vezes, irmãos, as circunstâncias elas pedem simplesmente para a gente confiar no processo de Deus. É isso. Confiar no processo de Deus. Você está precisando de algo, mas não é para você apresentar o que Deus tem que fazer. É confiar naquilo que o Senhor vai fazer no processo dele. Porque por vezes o processo do Senhor ocorre de forma diferente do processo do paralítico que foi curado e depois exortado a não voltar a pecar. Por vezes o Senhor entende que primeiramente precisamos ser tratados em nosso caráter, ser tratados e sermos convertidos para que as bênçãos cheguem até nós. Eu vou te dar um exemplo que está lá em 2 Reis, capítulo 5, versos 1 ao 5 e depois 9 ao 15. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 5, 9 ao 15. Eu quero te pedir um pouquinho mais de paciência, porque é necessário que eu me detenha um pouco mais na palavra de Deus e naquilo que ela revela para nós. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória. A Síria era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. E agora, versículo 9 ao 15. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me deles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpa. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Naamã tinha uma evidente necessidade, a sua pele apodrecendo. Ele estava apodrecendo em vida. Ao receber uma recomendação, ele se prepara com recursos que ele considerou ser importantes para que o seu problema fosse resolvido. Ele se muniu de uma carta de recomendação, prata, ouro e vestes finas. Quantas pessoas chegam até a presença do Senhor como Naamã? Preciso de uma bênção, mas chega já com essas bênçãos iludidas, apresentando ao Senhor coisas que de repente não são necessárias. Acham que as suas necessidades afetivas, emocionais e até espirituais podem ser resolvidas com bons contatos, riquezas, beleza, uma boa aparência, apresentar algo que as pessoas coloquem elas como pessoas elogiadas, em vez de terem seus problemas sanados, estão crescendo outros problemas, porque elas não estão indo na raiz do problema. Elas estão aparecendo ou apresentando ao Senhor, de repente, a sua adoração, mas não passa disso. Não passa de um cultuar. Ela está apresentando ao Senhor os seus serviços, mas não passa disso. Isso não resolve o teu problema. Ela sai da igreja e sai com a mesma situação, ou talvez até pior. E isso ocorre porque ela não está entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Ela está entregando um projeto de bênção para o Senhor Jesus. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. E aí eu vou agir dessa forma, eu vou cantar, eu vou tocar, eu vou pregar, eu vou trabalhar na igreja, e isso vai ser suficiente. Não é suficiente, a igreja não vai te salvar, o trabalho da igreja não vai te salvar. O que te vai salvar, o que vai resolver o teu problema, é você fazer algo que era tão simples para Naamã, e Naamã não entendeu. Ele não precisava levar nada daquilo. Sabe o que ele precisava? Entregar o coração dele. Ele só precisava disso. Por isso o Senhor olha para Naamã e dá algo que de repente chocou Naamã. Porque Naamã, ele tinha, o versículo 11 mostra que ele tinha um projeto de como Deus deveria atuar. Ele se indignou, porque ele pensava que o profeta sairia a ter com ele. Ele pensava que o profeta ia estender as mãos sobre ele. Ou seja, ele planejou tudo. Ele planejou tudo. E muitas vezes nós estamos dessa forma, planejando como que Deus vai atuar na nossa vida. E a bênção está passando assim, ó, a gente deixando a bênção passar, irmão. E está deixando a bênção passar porque a gente está de olho no nosso projeto e não no projeto de Deus. A gente quer isso, a gente quer aquela outra coisa, e a gente deixou de perguntar: Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor precisa fazer na minha vida? Por isso o Senhor nos abençoa com a salvação da nossa alma, pois isso nos condicionará a mudanças profundas e duradouras. Mas acima de tudo, uma vida de confiança que Jesus é a nossa cura, que aquilo que Ele proporciona para nós é a nossa cura. A gente não entende, a gente não sabe como, mas é processo de Deus, e eu vou cumprir o processo de Deus. Está doendo, mas vem de Deus, eu vou seguir
Deus. Contemos a história de Naamã. Quando você pensa como Eliseu tratou Naamã em uma análise superficial, você vai pensar o seguinte sobre Eliseu: cara arrogante. O sujeito saiu lá de outro país, chegou até aqui, viajou, veio todo preparado. Ele não foi ver o indivíduo que estava enfermo, não foi falar com ele e ainda mandou o empregado e falou: vai lá naquele rio sujo e mergulha lá. E muitas vezes, irmãos, a gente olha para aquilo que o Senhor está tentando trazer para nós, isso é necessário, eu preciso passar por isso. O que não percebemos é o que estava em pior estado ali, não era a carne de Naamã, mas a alma dele. Alma deteriorada pela arrogância. Deus não aprova a arrogância. O salmista Davi explica isso no Salmo 51. Deus, tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas de animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, que é o inverso de arrogância. Tu não rejeitarás o coração humilde e arrependido. O inverso dessa frase, irmãos, que o Senhor vai rejeitar um coração arrogante e que não se arrepende. Antes de curar a enfermidade da carne, era necessário curar o que de repente todos viam, mas não tinham coragem de falar: Naamã, tu é arrogante. Naamã, você é um cara que é muito orgulhoso, é vaidoso. Eu não estou falando que eu sei. Eu estou aqui supondo, mas toda a história nos mostra no mínimo isso. Arrogante, ele foi naquele momento. Então, queridos, pessoas que, como Naamã, têm sérios problemas de seu caráter, precisam ser tratados pelo Senhor, e muitas vezes o tratamento é um tratamento de choque. É preciso encarar a realidade. Pessoas orgulhosas, arrogantes, têm dificuldade de reconhecer os defeitos e suas necessidades. Tem dificuldade de pedir ajuda, irmão. Às vezes está ali, passando pelo aperto, está ali diante da bênção. É só abrir a boca, é só falar: ora por mim. Mas não faz isso. Não faz isso. Passa pelo aperto, passa pela aflição, é jogada de um lado para o outro e faz isso calado, sozinho. Isso é arrogância, falta de humildade. Se de repente está te faltando confiança nas pessoas para que você possa pedir a ela para orar pela tua vida, peça direção a Deus. Peça ao Senhor: Senhor, preciso de um companheiro, de uma companheira de fé que possa me ajudar. Eu quero te mostrar o terceiro problema do Naamã. E eu já falei sobre esse terceiro problema. Planos dados ao Senhor. E aqui fazemos a história de Naamã com o paralítico de Betesda. Qual era o plano do paralítico de Betesda? Era o tanque. O plano dele era chegar em primeiro lugar, alguém levar ele. Queridos, volta ao ponto dito na semana passada. A dor, o sofrimento, a angústia, quando ela se estabelece muito tempo na nossa vida, ela acaba nos cegando para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. A gente está tão focado nas consequências que esqueçamos de apresentar ao Senhor ou pedir ao Senhor para revelar a causa dos nossos problemas. Portanto, é necessário perguntar a Deus sobre o que nos levou àquela situação. Senhor, por que o meu casamento está desse jeito? Senhor, por que eu estou no meu emprego e as coisas estão acontecendo desta forma?
Senhor, por que está acontecendo esse meu problema de relacionamento? E ser corajoso para colocar diante do Senhor: Senhor, eu não recebi a minha bênção, eu tenho culpa nisso. O Senhor te ama, meu. E se tiver culpa, Ele vai te revelar para que você receba a bênção, para que você possa ser tratado, para que de repente alguma característica sua possa ser trabalhado por Ele, você possa mudar o seu comportamento, o seu modo de agir, porque você sempre age da mesma forma e os problemas nunca vão embora. A história desses dois homens, irmãos, nos mostra 3 pontos de atenção entre o momento de apresentar o problema para Deus e a resposta de Deus. Em primeiro lugar, você precisa se perguntar se você está disposto a fazer o que é necessário. Você está disposto a fazer o que é necessário para receber a tua bênção? Está disposto? Não estou falando de acordo com as condições de homens, mas fazer o que é necessário de acordo com aquilo que Deus propõe para a tua vida. Para Naamã foi a questão da humildade, para o paralítico a confiança. Você está disposto a fazer aquilo que Deus está te pedindo? Ele quer te abençoar, Ele quer derramar bênçãos sobre a tua vida. Mas Ele está te perguntando: você está disposto a fazer aquilo que eu vou te pedir? Segundo lugar, você está disposto a renunciar à razão e caminhar pela fé? Você está disposto a abrir mão àquilo que os teus olhos enxergam, aquilo que as pessoas dizem para você, aquilo que você acha que é certo, para caminhar pela fé? Lembrando que a fé é a certeza de que vamos receber aquilo que esperamos, mas ainda não estamos vendo. Você está disposto? Em terceiro lugar, você está disposto a abrir mão dos seus planos? Está disposto a isso? Abrir mão dos seus planos? Aí que está a fé. Se Deus te pede e fala: olha, está vendo os seus planos para receber a bênção? Entrega. Aí Ele chega e te apresenta um plano, né? Não é nada disso que eu pedi, não é nada disso que eu queria. Eu estou querendo a resolução do meu problema financeiro, eu estou querendo a resolução do meu problema familiar, do meu casamento. Eu estou querendo resolver minha circunstância de infelicidade. Eu estou querendo resolver meu relacionamento com os meus pais. Eu não quero esse projeto aqui. Então o Senhor está te perguntando: você quer renunciar? Você deseja, você aceita, está disposto a renunciar os seus planos para receber os planos de Deus? Porque se você estiver disposto a isso, você está caminhando pela fé e Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza, Deus vai te abençoar. Porque isso é ato de coragem, é ato de confiança, é ato de crente, é ato de servo, é ato de filho de Deus. Eu não sei como será, mas eu confio no seu projeto. É fácil cantar que ama o Senhor. É fácil declarar que confia no Senhor, mas é exatamente nesse momento que nós renunciamos aos nossos planos, para que os planos de Deus se estabeleçam na nossa vida, que nós de fato declaramos que amamos, confiamos e que somos filhos do Deus Altíssimo. Então faço a mesma pergunta que foi feita ao paralítico: você acredita que o Senhor Jesus pode te ajudar? Se sim, então você precisa confiar no processo dele. Você precisa confiar naquilo que ele vai fazer. O pecado não deve dominar mais a sua vida. Você não pode mais viver uma vida de aparência. Você não pode viver uma vida superficial. Você não
pessoas aquilo que elas querem ver. Você tem que apresentar Cristo em você. Você tem que apresentar para as outras pessoas o processo da salvação da tua alma, porque a partir disso é Cristo contigo. A partir disso é você passando pelas dificuldades, mas com a certeza que o Senhor está ao teu lado, que Ele está te abençoando, que Ele estará agindo em todo o processo. Você não pode viver uma vida de aparência, em que apresenta para as outras pessoas algo bonito, elogioso, mas por baixo está morrendo espiritualmente. Como Naamã, vestes finas, mas por baixo tudo podre, sepulcro caiado. Deus nos chama para viver em saúde, irmãos, mas também em santidade. E muitas vezes a falta de santidade está afetando a saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde financeira, saúde familiar. Se não sararmos, ainda que vamos para o céu, como aleijados emocionais, irmãos, nós deixamos de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós aqui na terra. Você pode ainda ser salvo, você pode ir morar no céu, pode morar com o Senhor, mas você não vai conseguir viver tudo que o Senhor tem preparado para você aqui, simplesmente porque você não está disposto a fazer o que Deus te pede. Então não importa há quanto tempo você está sofrendo. A mulher hemorrágica sofreu 12 anos. A mulher curvada andou 18 anos por conta. Não importa a gravidade do seu problema, 38 anos de paralisia ou uma vida de carne morta, Jesus pergunta: você quer ser curado? Você quer a tua bênção? Lázaro já cheirava mal, irmãos, mas Jesus ordenou: vem para fora. Você tem noção do que é isso? Morto. Quando você fala com o morto te escuta, irmãos. Lázaro estava morto, não havia mais vida, não tinha como ele escutar fisicamente. E Jesus declarou vida para aquele corpo sem vida. Jesus declarou vida e convocou para a vida aquele que morto estava. Oh, meus queridos, esse Senhor Jesus que tem poder para ordenar ao corpo para que volte a respirar, é esse mesmo Senhor que se apresenta diante de você e te pergunta: você confia em mim? Você confia no meu processo? Você confia a ponto de entregar os seus projetos, os seus planos? Porque eu tenho um milagre para fazer na tua vida, eu tenho uma vitória para te dar, mas é necessário você confiar, é necessário você acreditar. Jesus pode pegar os carros da tua vida, dos teus projetos de vida e fazer tudo novo. Jesus pode pegar aquilo que está destruído e morto e fazer voltar a vida, porque Ele tem poder para isso. Ele transformou uma mulher possessa na primeira missionária, naquela que recebeu a mensagem, viu a ressurreição, aquela que era rejeitada, aquela que era vista como a escória da sociedade, foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Jesus tem poder para te fazer um canal de bênção, irmão. Não importa a tua história de vida, não importa o que você foi, mas importa o que você está disposto a fazer a partir de agora. Você precisa confiar no Senhor. Jesus transformou a mulher samaritana com 5 casamentos fracassados. Ele pegou essa mulher e tornou ela embaixadora das boas novas, porque só Ele pode fazer isso. Só Ele tem poder para mudar o caráter de
sinal de bênção dentro das famílias. O tempo não será conhecido, mas a perda da esperança sim. Por isso, veja a pergunta de Jesus também como propósito de redirecionamento e restabelecimento da confiança que é necessário para você receber a tua bênção. E sua resposta é como se ele falasse: paralítico, sim, eu quero, mas eu não disponho de recursos. Já Naamã disse: eu acredito se for nos meus termos. Talvez você esteja se apresentando ao Senhor com as suas necessidades, mas de uma forma equivocada. Preste atenção. Jesus está perguntando nesta noite o que você precisa. Jesus está perguntando esta noite o que você quer que aconteça na tua vida e não como você acha que deva acontecer na tua vida. O processo tem que ser dele, porque ele sabe o que é melhor para você. A dor vai passar, o choro vai cessar, mas você precisa entregar tudo isso a ele. Naamã tinha um plano elaborado. Quando a resposta era simples: eu entrego meu coração ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. A resposta foi simples ao paralítico: levanta, pega a sua cama e ande. Não houve mensagem, não houve cobrança, não houve orientação, somente a determinação do Senhor: levanta, mude a tua vida. Levanta significa mostra a tua fé. Ainda está doendo, ainda está numa situação de choro, as pernas ainda estão paralisadas, mas eu te peço, se você confia, levanta, confie. Pega sua maca, significa lembre-se de onde você veio, lembre da tua história, lembre o que te trouxe até aqui, mas não volte mais até aqui. E por fim, anda. Declara uma necessidade de atitude. Não adianta Deus abençoar, não adianta Deus abrir as portas do céu e a gente ficar parado, a gente ficar se lamentando, ficar remoendo a situação. Anda, seja produtivo, faça com as bênçãos do Senhor aquilo que tem que ser feito. Não esconda os seus talentos, não esconda as suas bênçãos. Você deseja que o Senhor faça a obra na tua vida? Então você precisa confiar nele, precisa confiar no modo que ele vai fazer as coisas. Mas para isso ele precisa ser Senhor da tua vida, verdadeiramente Senhor da tua vida. Você deseja isso para a tua vida? Então coloque-se de pé e adore o Senhor. Os diáconos podem se preparar e vir para frente. Você tenta enxergar a solução e não vê
pela tua misericórdia, pelo teu amor, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos dado a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. E aqui estamos, ó Deus, declarando a nossa confiança em Ti, entregando o nosso coração ao Senhor. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados em palavras, pensamentos, ações. Perdoa-nos, Deus, quando deveríamos ter confiado completamente ao Senhor e falhamos, fracassamos nisso, ó Deus. Aqui estamos, ó Deus, buscando em Ti a reconciliação, ó Deus. Vivemos uma vida que agrada ao Senhor. Portanto, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe neste momento de celebração da Tua ceia, que retrata, ó Deus, aquilo que é a nossa grande vitória, porque através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, nós temos esta comunhão estabelecida e o direito à coroa da vitória, Deus. Abençoe-nos, Deus, com a tua presença bendita. Eu te rogo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória do Senhor. Comamos todos o pão. Ó Deus Altíssimo, estamos aqui em Tua presença, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade. Obrigada, Senhor. Não há palavras, Senhor, que possam demonstrar a nossa gratidão pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, Deus. E nesse momento eu quero te pedir, na autoridade do nome santo do Senhor Jesus Cristo, que nós nunca venhamos perder essa rica oportunidade, ó Pai, de estarmos participando deste memorial, ó Deus. Receba, Pai, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Sabemos, ó Pai, que não somos dignos, não merecíamos, Senhor, estar aqui hoje, mas pela Tua graça, Senhor, estamos aqui louvando e exaltando o Teu santo nome. Obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Em semelhante ponto, depois de haver ceado, ele tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai amado, nosso coração, o meu coração às vezes pergunta o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor deseja, Senhor. E a resposta é obediência. Obediência na Tua palavra, obediência. Que a Tua igreja, o Teu povo reunido, possa obedecer ao Senhor Jesus. Que possamos, ó Pai, estar sempre em comunhão com o Senhor e com os irmãos. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas diante de Ti. Perdoa a minha ofensa, Senhor, os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, leve o Teu povo para os seus lares, debaixo da Tua paz e da Tua presença. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Figueira, seja com as famílias que aqui estão sendo representadas e seja com todo o Seu povo, ó Deus, estará por toda a face da terra.
Senhor, essas bênçãos de Paulo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.